Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja conosco. Que possamos, nesses breves minutos em que estaremos aqui, juntos, virtualmente, que possamos nos sentir conectados um ao outro e também conectado ao trabalho da nossa Sociedade Espírita Vinha de Luz, para que nós possamos nos sentir envolvidos, para não deixar as aflições, a ansiedade tomar conta dos nossos corações, tomar conta dos nossos pensamentos. Que tenhamos, nesses breves minutos que aqui estaremos reunidos, valiosas reflexões em cima dessas obras tão especiais, que são as obras trazidas através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e essa pela clareza do nosso irmão Emmanuel. Antes de dar início, fazer a nossa prece de abertura, de fazermos as nossas reflexões da noite, eu quero trazer aos irmãos uma pequena história que, com certeza, muitos de vocês já conhecem. Essa história tem na internet, mas também tenho certeza que muitos outros não tiveram ainda a oportunidade de ouvi-la. E eu quis trazer essa história nessa noite para que, através dessa história tão simples e tão singela, que nós possamos fazer um pensamento: o que nós somos? Quem nós somos? Como é que estamos nos relacionando com as outras pessoas? Qual é o meu papel diante de tudo aquilo que eu conheço, do conhecimento que nós já temos? Qual é o nosso papel? De que forma nós nos relacionamos com as outras pessoas? Nos preocupamos com o que o outro sente? Nós nos preocupamos como ele está passando pelas suas dificuldades? Então, essa história, essa narrativa, né, como eu disse para vocês, é bem conhecida e está à disposição de todos na internet, mas eu resolvi trazer ela para a gente conversar, poder iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje. E quero dizer, meus irmãos, que é uma alegria muito grande. A cada dia da semana em que podemos nos encontrar assim, desta forma, mas é o que nós temos para hoje, é o que nós podemos por enquanto, eu fico muito feliz quando eu olho e vejo que tem tantas pessoas ali conversando, assistindo e refletindo junto conosco. Isso é uma alegria muito grande mesmo. Essa história que eu trouxe para nós nessa noite se chama Ubuntu. E conta essa história que um antropólogo, ele está fazendo um trabalho com crianças de uma aldeia na África, vendo como aquelas crianças trabalhavam com tantas dificuldades que elas tinham, se elas continuavam tendo sonhos, se elas pensavam o que elas gostariam de ser, como é que elas se relacionavam com as outras crianças daquela aldeia.
E ele foi fazendo todo um trabalho de conversa com essas crianças, ele foi fazendo procurando através de trabalhos assim didáticos, lúdicos, ver como é que aquelas crianças estavam entendendo a situação e vivendo aquele momento e aquele lugar onde que elas estavam, que elas estão. E aí, no final de todo aquele trabalho, de toda aquela bate-papo que ele teve com elas, que não foi nem um dia, nem dois, foram vários dias conversando, ele propôs uma brincadeira, então, para trazer um pouquinho de alegria para a vida daquelas crianças, aonde faltava tudo. As coisas mais básicas que para nós é tão normal, para aquelas crianças faltava. E ele propôs então essa brincadeira e foi até embaixo de uma árvore, colocou um cesto cheio de doces e disse para as crianças: olha, lá embaixo daquela árvore ali tem uma cesta de doces. Aquele de vocês que chegar primeiro àquela cesta vai poder ficar com todos os doces. E ele disse aquilo para as crianças e, para a grande surpresa dele, essas crianças ficaram felizes por aquela brincadeira, se alinharam todas, deram as mãos umas às outras e correram juntas até o cesto de doces. O antropólogo achou muito interessante e sorriu. Olhou para as crianças como indagando: mas por que vocês fizeram isso se só uma de vocês poderia ficar com os doces? E as crianças disseram para ele, sorrindo também: tio, Ubuntu. E ele disse: o que significa? Como é que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros ficariam tristes? E explicaram a esse antropólogo que o Ubuntu era uma filosofia muito antiga entre o povo e que significa sou o que sou porque somos todos nós. Ubuntu significa compaixão, empatia, caridade, compartilhamento. Passar e se pensar no outro e se colocar no lugar do outro, que é o que todos nós deveríamos de fazer. Quando nós pensamos o quanto todos têm os mesmos direitos que eu tenho, eu trabalho aquela minha pequena cota de egoísmo. Então, que através dessa história, dessa pequena narrativa tão simples, nós possamos colocar mais Ubuntu nas nossas vidas. Pensar no outro. Sermos todos nós, ser o que eu sou, porque todos nós somos a mesma família universal. Fazemos parte dessa mesma caminhada. Estamos aqui porque queremos aprender, progredir. Somos filhos do mesmo Pai e estamos todos no mesmo barco. Claro que cada um de nós com uma cota de entendimento. Cada um de nós num patamar diferente de entendimento da vida. Mas todos queremos a mesma coisa. Nós queremos progredir e queremos ser felizes. Então, essa história dessa noite é para que a gente possa refletir que fora da caridade não há salvação. A caridade é o que nos salvará. A caridade fará com que todos nós
sejamos um só. Então, meus queridos irmãos, com essa historinha, pequena história dessa noite, chegando já ao horário do nosso trabalho, que nós temos que ter disciplina. O horário começa exatamente às 20 horas. Iniciamos um pouquinho antes para dar tempo para os irmãos chegarem, se aproximarem e ficarem à vontade nessa sala de bate-papo virtual. Essa sala, esse grande salão virtual, que é a nossa Sociedade Espírita Vinha de Luz. Vou convidar então os irmãos para que possamos fazer a nossa prece de abertura e aí sim iniciarmos as reflexões do tema da noite de hoje. Pai, de amor, de bondade infinita, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, pedindo o seu amparo, o amparo do Mestre Jesus, para que que o nosso pensamento, os nossos sentimentos convirjam todos para o mesmo local, que é pensarmos o quanto temos, o quanto desejamos para nós e para todos aqueles que estão conosco na caminhada. Que nós tenhamos, Senhor, forças e coragem para colocar em prática todos os ensinamentos que esses amigos tão generosamente vieram trazer a nós através da codificação kardeciana. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por estar sempre ao nosso lado, nos envolvendo nos seus braços amorosos e fraternos e muitas vezes nos carregando no colo, para que não venhamos a desistir no meio da caminhada. Agradecer ao amigo espiritual, o patrono da nossa Sociedade Espírita Vinha de Luz, Joaquim Cacique de Barros, que através da sua pleia de espíritos, amigos e benfeitores, se faz presente em todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa casa. Em seu nome, Senhor, em nome de Jesus, pedimos então permissão para darmos por aberto mais um trabalho online da noite de hoje. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, as nossas reflexões essa noite vão ser em cima do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, pelo seu benfeitor, enquanto aquele esteve, Emmanuel, que vem nos trazer reflexões. É a lição 137, Atendamos ao Bem. E essa passagem foi recolhida por Mateus, dita por Jesus, e está no capítulo 25 de Mateus, versículo 40. E diz assim: Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E ali nos primeiros parágrafos, ele já começa dizendo assim: atendamos ao bem não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por muitas vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem
possibilidade de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Então, nessa passagem, aqui nesses primeiros parágrafos, Emmanuel já nos traz grandes e valiosas reflexões que nós podemos atender ao bem não só pelas palavras, que são como folhas largadas ao vento. Porque se essas palavras elas não vêm carregadas da ação, elas ficam perdidas. E ele também nos explica, nos faz refletir que nós só cresceremos uns com os outros, cooperando uns com os outros, como disse a nossa história do início do nosso trabalho. Que ele nos chama a atenção que nós devemos olhar para os nossos irmãos com doçura, olhar para eles com doçura, com caridade, e que todo bem praticado retorna a nós de alguma forma. Sempre nós recebemos uma carga enorme de todo aquele bem que nós fizemos, mas claro que nós nunca devemos pensar em fazer o bem esperando recolher e amealhar recursos depois. Que este bem, ele deve ser uma coisa natural para cada um de nós. Que ele tem que ser algo que venha de dentro de nós. Que seja algo que faça parte daquilo que nós somos. E não só de palavras, de se preocupar, eu vou fazer algo por essa determinada pessoa, porque ela é muito importante e mais tarde ela pode retribuir aquilo que eu estou fazendo por ela. Então, aí ele diz aqui, não só pelos títulos, porque em muitas ocasiões esses títulos levam a esses homens, a essas mulheres, a essa pessoa até a praticar abusos, porque se acha, eu estou envergando esse título, eu estou nesse cargo neste momento, então eu sou importante. E isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Porque sempre, quando nós não fizemos algo que é realmente aquilo que é inerente a mim, quando eu tiver condições de retribuir, eu vou querer retribuir aquilo que me fizeram que não foi tão bom. Então, nós só vamos crescer se nós cooperarmos uns com os outros. Com licença. Desculpa. E aí ele diz, nós devemos atender ao bem, mas nós não podemos nos esquecer de fazer, diz aqui nos próximos parágrafos. E diz assim, a ligação com o Cristo, a comunhão com a Jesus, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Porque Jesus não se preocupava se a pessoa comungava esta ou aquele pensamento religioso. Nós não deveríamos pensar em fazer algo só por aqueles que pensam e têm os mesmos pensamentos, o mesmo pensamento religioso que eu tenho. Então, assim, eu sou espírita e só vou fazer a caridade, fazer o bem para quem for espírita como eu. O outro, que é da outra
do outro segmento religioso, ele que procure os seus. Mas nós não somos nós, os seus, os nossos. Nós somos todos nós. Nós somos filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo. Nós somos a grande família universal. Então, Jesus, em toda a sua trajetória, ele sempre veio nos chamar a atenção para a bondade humana. Que deveríamos olhar o outro com respeito, sem pré-julgamentos, sem egoísmo, sem orgulho, sem presunção nenhuma. Porque Jesus, quando ele se colocava quando ele se colocou para ajudar, preocupava quem era, o que tinha feito. Jesus amava simplesmente, se preocupava com o ser humano, não com aquilo que ele tinha sido, ou com o que ele pensava, de que religião ele era. Porque ninguém é melhor que o outro. Nós somos todos iguais. Temos, sim, patamares de entendimento diferentes um do outro. Mas somos todos irmãos. Quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, a gente vê que nós ainda não temos condições de amar ao nosso próximo como Jesus nos ensinou. Mas nós podemos respeitar o nosso próximo, não julgar o nosso próximo, deixar ele ser como ele gostaria de ser e termos o direito de ser o que nós. Então, é através da caridade, do olhar caridoso, do olhar generoso, que nos tornamos pessoas melhores. Pois cada vez que nós olhamos a necessidade do outro, nós podemos avaliar como nós já temos coisas boas na nossa vida. O quanto nós temos em saúde, família, trabalho. Quantas vezes nós podemos sentar à nossa mesa, fazemos a nossa mais singela que ela seja, simples que ela seja. Se nós tivermos o nosso arroz todos os dias, nós temos muitas vezes mais do que outro que às vezes está do lado e nem o feijão. Nós vamos entender